Amados irmãos e irmãs da nossa Diocese de Ituiutaba, hoje nossa igreja celebra o 18º domingo do tempo comum. A palavra de Deus, anunciada na liturgia deste final de semana, deseja iluminar o nosso caminho. É o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Ouça com carinho e atenção a palavra do Senhor. Naquele tempo, tendo ouvido isso, Jesus retirou-se dali e foi de barco a um lugar deserto à parte. Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, dirigida a nós neste final de semana, nos traz grandes e belas lições. Primeiro mostra a atitude de Jesus diante daquela multidão. O evangelista Mateus diz que Jesus teve compaixão da multidão. Diante das necessidades mais emergentes da vida, nosso Senhor se compadece. Enquanto os discípulos, diante daquela multidão faminta, os discípulos tendem a pedir que o povo possa ir embora, Jesus, ao contrário, procura ele mesmo descobrir um modo de resolver aquela situação. Agora é preciso dar alimento para aquela multidão. E Jesus diz que são os discípulos que o devem fazer. Vós mesmos deveis dar de comer à multidão. Como os discípulos fazem? Jesus ensina, colocando o pouco que tem a serviço de todos. Essa é a grande lição da palavra de Deus neste final de semana. O milagre é sempre realizado pelo Senhor, mas o milagre realizado pelo Senhor não dispensa a contribuição humana. Cada um precisa oferecer o que tem. Aquela gente tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Mas quando são capazes de colocar o pouco que tinham a serviço, a multiplicação acontece. É sempre assim na nossa vida. Às vezes, os dons que temos são sempre insuficientes diante das necessidades urgentes das pessoas. Mas quando colocados a serviço, Deus realiza o milagre. Multiplica os 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Neste domingo, convido você a pensar: que dons você tem? Quais são os seus 5 pães e 2 peixes? O que você tem para oferecer em benefício das pessoas? Ah, Senhor, mas o que eu tenho é tão pouco. Coloque o pouco que você tem a serviço e Deus vai realizar a multiplicação, vai realizar o milagre. Peçamos ao nosso Deus que Ele nos ajude a abandonarmos-nos nas suas mãos, colocando os nossos dons a serviço de todos. Amado irmão, amada irmã, sobre você invoco a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser.